Eu sei que você tem bancões, eu sei que você adora bancões, mas é meio óbvio, né? Os bancões são super lucrativos, são super sólidos, ganham dinheiro na crise, ganham dinheiro fora da crise, com juro alto, com juro baixo. Por que ter bancões ou por que não ter bancões? Roda a vinheta. Então vamos lá, antes de começar, já comenta aqui, por que você tem bancões, por que você gosta tanto de bancões, há quanto tempo você tem bancões? Eu sei que você adora os dividendos dos bancões, né? Eles são super famosos por pagar altos dividendos, alta lucratividade. Então vamos lá, por que ter bancões ou por que não ter bancões? Vamos lá, me siga no Instagram que eu faço várias análises bem legais, parecidas com essa, um pouco mais rápidas, né? Tanto no Stories quanto no Reels. Então é uma infinidade de conteúdo diário, me siga lá. Meu nome é Bruce Barbosa, eu sou sócio fundador da Nord Research e eu venho falar com vocês hoje sobre os grandes bancos, Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Vale a pena comprar? Vamos lá. Assim, começando, né? Vamos falar das ações nos últimos anos. Os últimos 10 anos foram muito bons para os bancões, né? A gente vê aqui que o Ibovespa deu 77% em 10 anos. O pior banco nesse período foi o Bradescão, que deu 127%, deu quase o dobro da bolsa, né? Então os bancos muito bem. Santander nesse período deu 283%. Então uma rentabilidade muito boa quando a gente compara esses bancões com o Ibovespa. Banco do Brasil deu 210, Banco do Brasil é estatal, então dependendo do governo vai para lá ou vem para cá, né? A gente teve mudanças de governo nesses últimos 10 anos. Itaúzão eu acho que é o mais padrão, né? O pessoal mais gosta, pelo menos é o que eu mais gosto. Deu 200% nesse tempo, então mais que o dobro da bolsa, uma rentabilidade muito boa. Mas, olhando nos últimos 5 anos, a história é um pouco diferente, a história não é a mesma. A gente vê nos últimos 5 anos que o Bovespa deu 47%, e nesse mesmo período, o único banco que conseguiu ganhar da bolsa foi o Banco do Brasil com 48%. Todos os outros perderam, Santander com 38%, Itaú com 38% também e Bradescão com 20%. Então nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos os bancos foram ótimos investimentos. Nos últimos 5 anos nem tanto. O que aconteceu com os grandes bancos? O que aconteceu com os bancões em 5 anos que as ações ficaram um pouco para trás? E eu explico assim da forma mais fácil do mundo. Aqui a gente tem o lucro de Itaú, né? Eu peguei no Nord Fundamentos, fundamentos.nordresearch.com.br. Lucro líquido, eu cliquei aqui no lucro líquido, tá aqui. Cliquei no lucro líquido, coloquei período máximo, aqui ele me deu o lucro do Itaú desde meados de 2000, né? Olha que legal. Então desde 2000 lucros crescendo, Itaú super lucrativo com lucros crescendo e desde mais ou menos 5 anos atrás, né? 2015, 2016, os lucros ficaram mais estáveis. A gente teve a pandemia, né? Que teve uma piora de lucros aí, digamos, passageira, e o banco voltou para a mesma lucratividade que ele tinha antes. Assim, qual que é a diferença do Itaú de 2000 até meados de 2015 e 2016 e depois de 2016? Ah, que bom que você perguntou, vou falar aqui agora. E já juntei os outros bancos também, né? Antes de falar de por que os lucros foram menores, olha só, o Itaú cresceu 18% nos últimos 5 anos. Aqui eu fiz a mesma coisa no Nord Fundamentos, né? Eu só cliquei 5 anos aqui para a gente ver um períodozinho mais curto, para a gente ter um zoom sobre os resultados dos bancos. Nesse período, o Itaú lucrou 18% a mais, então o Itaú é essa linha aqui em cima, que está bem, digamos, bem estável. No mesmo período, Bradescão lucrou 58% a mais, Bradescão é essa linha verde aqui, ó. Todos eles sofreram um pouco na pandemia, o Bradescão teve um crescimento de lucros maior que o do Itaú, né? Bem maior que o do Itaú. Por outro lado, Santander teve um período muito forte de crescimento lá atrás, que hoje em dia ele já cresce a mesma coisa que os outros bancos, mas ele conseguiu um crescimento de 87% nos últimos 5 anos. E Banco do Brasil teve um crescimento super bom, mais 150%. Obviamente teve a troca de governo, a gente teve lei das estatais, as estatais estão melhor geridas hoje em dia. Se você pegar 5 anos atrás, você pega o finalzinho do período Dilma, finalzinho do período Temer, né? Então ainda estavam, digamos, mexendo no Banco do Brasil, o Banco do Brasil ficou muito mais lucrativo desde lá, então um crescimento muito maior faz todo sentido. Qual é o grande problema? Eu anotei aqui para vocês. Nesse mesmo período, o lucro do Ibovespa subiu 400%, o EBITDA do Ibovespa subiu 200%. No Ibovespa, o lucro é mais volátil, né, do que nos grandes bancos, porque tem empresas de commodities lá, então como eles têm dívida em dólar, dá uma impactada nos lucros, por isso que eu coloquei também o EBITDA para a gente comparar. Então assim, parece que o resultado dos grandes bancos foi muito bom, mas foi pior que o resultado do Ibovespa.
Esse foi o grande problema. Aí você me pergunta, Bruce, mas por que, cara? Por que os grandes bancos tão lucrativos tiveram um crescimento de lucros pior que o do Ibovespa? Eu te explico aqui com um gráfico que eu acho maravilhoso, é um gráfico antigo. O Roberto Setúbal ainda era presidente do banco quando eles divulgavam esse gráfico, eles não divulgam mais dessa forma, eles mudaram a forma que eles divulgam, mas eu sou velho, eu sou antigo, então eu gosto de usar as coisas de antigamente. Os grandes bancos têm várias coisas lá dentro, mas eles têm basicamente dois grandes negócios: seguridade e serviços e e crédito e trading. Vamos lá, trading, o que é? Eles negociando no mercado, né? Eles compram juro longo, vendem juro longo e tudo mais, eles dão liquidez para seus clientes, é a mesma coisa que bancos de investimento fazem. Crédito, eles emprestam dinheiro tanto para pessoa física quanto para grandes empresas. Esses dois, a gente juntou eles e essa linha azul de baixo. E seguridade e serviços são negócios muito mais taxa de conta, taxa de TED, a gente conhece isso muito bem, né? Que mais? Taxa de administração de fundo, são coisas muito mais, digamos, sólidas, assim, dependem menos de mercado, dependem menos do vai e vem da economia. A gente juntou esses dois setores, né, na linha laranja. Olha só como a linha laranja crescia muito forte até meados de 2016, essa linha aqui, e depois deu uma estabilizada, né? Começou a crescer menos. E a linha laranja é muito mais lucrativa do que a linha azul. O ROI, né, a rentabilidade sobre o patrimônio, a rentabilidade sobre o capital investido de seguridade e serviços, que são essas caixinhas laranjas aqui, olha só, 35,7%, 27,1%, 32,5%. A lucratividade é muito maior que de crédito e trading, né? 12,9%, 5,7%, 18,7%, mas o principal, crédito e trading, é muito mais dependente de economia. Olha só como chacoalha muito mais. A economia vai bem, tem um lucro maior. A economia vai mal, o lucro cai. A economia vai bem, o lucro maior. Olha só na pandemia, por exemplo, como o crédito e trading teve uma piora substancial, enquanto o seguridade e serviços caiu um pouquinho, mas se manteve ali, super sólido. Então, assim, os grandes bancos tinham um crescimento de resultados de longo prazo muito baseado em seguridade e serviços, mas isso mudou desde 2016, 2017, mais ou menos nessa época. Por quê? Porque as fintechs começaram a atacar justamente esse negócio dos grandes bancos, que é o negócio mais lucrativo. Então, o que as fintechs fazem? Taxa de conta, zero. Taxa de fazer TED, zero. Taxa de câmbio sem spread. O que mais que eles fazem? Fundos com taxa de administração menor. Então, corretagem, zero. Então, as fintechs começaram a roubar o mercado dos grandes bancos e a gente vê isso impactar justamente nessa linha dos grandes bancos, que é a linha mais lucrativa, que é a linha que crescia, faça chuva ou faça sol, juros altos ou juros baixos, economia boa, economia ruim. Por outro lado, os bancos começaram a depender, o seu crescimento começou a depender mais do negócio de crédito e trading, que é mais volátil, depende mais de economia. Com a economia brasileira ruim, os bancos foram mal nos últimos 5 anos. Essa é a grande explicação por que os bancos eram muito bons, ficaram menos bons agora. Eu ainda gosto de grandes bancos, né? O Warren Buffett gosta de grandes bancos, eu gosto. A gente teve muito grandes bancos no Investidor de Valor, no Antitrader. Comente aqui quais bancos você tem, quais bancos você já teve, quais são interessantes comprar agora, o que você acha. Vamos abrir essa discussão aí. Mas para mim o grande problema dos grandes bancos foi esse, foi o ataque das fintechs, que aconteceu ali, começou a impactar, né? Começou um pouco antes, mas começou a impactar os resultados dos grandes bancos mais ou menos nessa época. E a gente vê uma estabilização maior dos lucros dos grandes bancos desde lá. Isso pode mudar no futuro? Pode. Vai mudar no futuro? Eu imagino que seja pouco provável, né? Que as fintechs estão fortes, tem muita fintech muito poderosa por aí e elas continuam atacando os clientes dos grandes bancos, né? Então eu imagino que seguridade e serviços dos grandes bancos vai ser um negócio menos lucrativo, vai ter menos crescimento nos próximos anos. E aí muita gente pergunta, Bruce, mas e aí, Itaú ou Itaúsa, né? Eu tenho Itaúsa, qual a diferença para Itaú? Sempre tem essas perguntas, né? Puxei também um gráfico das ações dos últimos 10 anos para vocês verem como Itaúsa e Itaú foram basicamente a mesma coisa até agora, ou até recentemente. Recentemente, inclusive, Itaúsa anunciou investimento na CCR, que é a empresa de concessões, né? E o mercado até bateu mais em Itaúsa, quer dizer,
elas eram a mesma coisa, o lucro da Itaúsa era até mais de 100% vindo da Itaú, né? Ela tinha outros negócios, mas eram muito pequenos lá dentro. Agora a Itaúsa resolveu diversificar um pouco mais e o mercado bateu um pouco nas ações, então dá para ver, né, que Itaúsa caiu um pouco mais que Itaú aqui. Eu não sei se eu concordo ou discordo do mercado, eu acho que comprar uma ou outra eu acho que ainda não vale a pena, mas se eu fosse comprar uma delas eu acho que eu ainda compraria Itaúsa. Talvez seja a liquidez, a Itaú é muito mais líquida que a Itaúsa, então assim, tem algumas coisas misturadas aí no meio, mas Itaúsa ainda é muito dependente do bancão, né, do Itaú. Continuando, aí muita gente fala, Bruce, você não sabe de nada, grande. E os dividendos, cara, Itaú, os grandes bancos pagam muitos dividendos, você não falou nada de dividendos. Por que eu não falo de dividendos? É simples, as ações seguem os lucros. Se os lucros sobem, os dividendos também sobem. Você não paga mais dividendos com lucros menores, porque você quebra a empresa, né? É o que o governo brasileiro adora fazer, né? Paga mais, receita menos e se endivida, né? E acaba quebrando. O governo brasileiro adora fazer isso. Os grandes bancos não, eles pagam mais dividendos quando eles lucram mais. Então as ações seguem os lucros a longo prazo. Dá para ver em Banco do Brasil, dá para ver em Itaú. É exatamente a mesma coisa. Agora, recentemente, dá para ver que o lucro subiu e as ações caíram. O que é isso? Isso é medo de um próximo governo meter o dedão de volta em Banco do Brasil. Em Itaú aconteceu menos isso agora. Mas se você discorda de mim e fala, Bruce, caguei para você, grande. Eu adoro dividendos. Siga esse cara aqui, ó. Guilherme Tiglia fez um relatório com as 3 melhores pagadoras de dividendos. Dê uma olhada no que ele fala, são ótimas empresas, super sólidas, com dividendos super altos, você vai gostar bastante. Obviamente agora que a bolsa está bem barata, né, os dividendos estão bastante vultuosos, né, voluptuosos, maravilhosos. Continuando, mas e aí, as empresas sem dividendos, né? A gente viu que a empresa que paga dividendos, as ações seguem os lucros, e as empresas que também não pagam dividendos, as ações seguem os lucros. Então aqui a gente tem PetroRio e Locamérica, que pagam praticamente zero de dividendos, né? Elas pagam só juros sobre o capital, que é uma forma de pagar menos imposto, basicamente. As ações também seguem os lucros. Então, assim, pagando dividendos ou não pagando dividendos, as ações seguem os lucros. Se você gosta de dividendos, maravilhoso, Guilherme Tiglia para você. Se você prefere crescimento de longo prazo, tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo por hoje. Dê seu like, nos siga no canal, ligue o sininho que na semana que vem tem mais e comente, Bruce, sobre o que você deve falar nas próximas semanas. Quem manda aqui é você. Aqui você decide. Abraço.